A instituição de escolas para crianças dentro do movimento adventista nunca teve o objetivo de tirar a responsabilidade dos pais em relação à educação dos filhos. Por essa ocasião, quando mais e mais escolas estavam sendo abertas, muitos pais passaram a negligenciar ainda mais a educação dos filhos e deixar de prover no lar aquilo que era responsabilidade deles. E alguns dos conselhos que nós temos dizem: pais cristãos, deveis tomar providências para que vossos filhos sejam educados nos princípios bíblicos. Não fiqueis satisfeitos meramente por estudarem a palavra em nossa escola. Vós mesmos deveis ensinar as Escrituras a vossos filhos, quando vos assentais, ao sair e ao entrar e ao andar pelo caminho. Então aqui se referindo às escolas, os pais que pensavam que a escola iria substituir a educação religiosa que eles deveriam oferecer em casa. É seu privilégio dos pais ajudar os filhos a obter o conhecimento que lhes pode garantir a vida eterna, mas por alguma razão, muitos pais não apreciam dar instrução religiosa a seus filhos. Permitem que recebam na escola sabatina o conhecimento que eles, os pais, deviam comunicar acerca de sua responsabilidade diante de Deus. Esses pais necessitam compreender que Deus deseja que eduquem, disciplinem e instruam seus filhos, pondo sempre diante deles o fato de que estão formando o caráter para a vida presente e futura. Fundamentos do Lar Cristão, página 85 e 86. Nós vemos aqui então que nem a escola adventista e nem mesmo a igreja, a escola sabatina ou a instrução que os filhos recebem lá deve tomar o lugar da instrução que os próprios pais devem oferecer no lar. Quando nós olhamos a toda essa história educacional e a todos esses princípios que Deus direcionou ao seu povo, nós podemos ver que, apesar dos princípios não mudarem, a maneira como os princípios deveriam ser praticados sofreu alterações devido a problemas que o próprio sistema do mundo, influenciado por Satanás, colocou diante das pessoas e também devido à negligência dos pais. Então nós vemos aqui 4 planos. O plano A de Deus sempre foi que a educação fosse oferecida pelos próprios pais aos seus filhos. No plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai como elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade e ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais os professores. Isso está no livro Educação, página 33. O plano B, a educação no lar com um professor contratado. Tanto quanto possível, todos os nossos filhos devem ter o privilégio de uma educação cristã. A fim de provê-la, devemos algumas vezes estabelecer escolas no lar. Bom seria se várias famílias da vizinhança se unissem para empregar um professor humilde, temente a Deus, a fim de dar aos pais o auxílio que é necessário na educação dos filhos. Isso será um plano mais agradável ao Senhor do que aquele que algumas vezes tem sido seguido, de mandar de casa tenras crianças a frequentar uma de nossas escolas maiores. Outra instrução: nossos pequenos grupos de observadores do sábado são necessários para manter a luz diante de seus vizinhos e precisam das crianças em seus lares, onde, terminadas as horas de estudo, podem ser um auxílio aos seus pais. O lar cristão bem organizado, onde as tenras crianças podem ter aquela disciplina paternal que é segundo a determinação do Senhor, é para elas o melhor lugar. Nós vemos então nesses 2 conselhos que haviam 2 pontos principais aqui sobre a instrução de trazer um professor para o lar para prover a educação das crianças. O primeiro era evitar que as crianças fossem para a escola muito cedo. E o segundo era para que o lar se tornasse um ponto de luz, um foco de testemunho para os vizinhos, onde eles veriam que as crianças estavam se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo elas faziam parte da família e elas ainda cumpriam os seus pequenos deveres nas tarefas do lar. O terceiro plano, um plano C, a educação nas escolas das igrejas. É-nos dito: em alguns países, os pais são obrigados por lei a mandar os filhos à escola. Nesses países, nas localidades onde há igreja, devem se estabelecer escolas, mesmo que não haja mais de 6 crianças para frequentá-las. Trabalhai como se fizesseis para salvar a própria vida,
para salvar os filhos de serem afogados nas influências contaminadoras e corruptoras do mundo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 458. O plano C, então, agora seria iniciar escolas nas igrejas, para a comunidade da igreja, para os filhos dos membros da igreja. E o plano D, educação nos colégios internos. Nossos internatos foram estabelecidos a fim de nossos jovens não serem levados a flutuar daqui para ali e serem expostos às más influências que abundam em toda parte, mas para que, o quanto possível, se proveja uma atmosfera doméstica em que sejam preservados de tentações à imoralidade e sejam encaminhados a Jesus. Devem se aproximar o quanto possível do modelo divino. 2 pontos que nós vemos aqui. Em primeiro lugar, essas escolas deveriam ser um refúgio para os jovens contra as influências do mundo. E o segundo ponto é que essas escolas deveriam funcionar de acordo com o modelo que Deus já havia apresentado. Porém, também é nos apresentado alguns riscos que as pessoas correriam ao enviar seus filhos a essas escolas. Para cursar em nossos colégios, muitos jovens são separados das influências do círculo doméstico, próprias para abrandar e enternecer. Exatamente ao tempo em que necessitam de vigilante fiscalização, são retirados das restrições da influência paternal e de sua autoridade, sendo lançados no convívio de grande número de outros da mesma idade, de hábitos e caráteres diversos. Alguns desses receberam em criança bem pouca disciplina e são superficiais e frívolos. Outros foram demasiado refreados e sentiram, quando longe das mãos que lhes seguravam as rédeas do controle, talvez um tanto apertadas demais, que eram livres de fazer como lhes aprouvesse. Desprezam só o pensar em restrição. Por essas associações são demasiadamente acrescidos os perigos dos jovens. É interessante que nós vemos aqui que a influência do círculo doméstico é própria para abrandar e enternecer. O lar é o ambiente ideal para prover todos os cuidados necessários na formação do caráter dos filhos. E por outro lado, na escola, além de não estarem recebendo esse cuidado especial, muitas vezes os jovens são expostos a outros jovens que podem ser uma influência negativa e perigosa na vida deles.